Boa tarde a todos aqui que estão respondendo, né? Queria lembrar, né, antes do início da nossa aula, algumas regras da nossa convivência nesse espaço virtual, né? É proibido qualquer manifestação por voz, desenho, vídeo, de qualquer natureza, de racismo, xenofobia, violência de gênero, qualquer violência que afete a vida humana, né? A dignidade humana. Nós temos hoje aqui o nosso convidado, Tiago Folador. Por favor, Tiago, abre a câmera e o vídeo, por gentileza, para a gente começar a te ver. O Tiago, ele é historiador, doutorando em História da África pela USP, Universidade de São Paulo. Ele faz uma pesquisa que é muito importante, até porque é a pesquisa que eu faço, então, para mim, é o meu caminho de vida, né? E que eu acredito muito, que é o estudo da religião no período colonial. Eu e o Tiago, nós somos pesquisadores das experiências cristãs, né? E ele trabalha com o universo protestante, eu pesquiso o universo católico, e junto com toda aquela discussão que a gente fez sobre saúde e sobre justamente, né, o estatuto das populações nas administrações coloniais, as estruturas missionárias têm um papel muito importante, né? Então, é com muita alegria que eu acolho o Tiago, que eu conheço a pesquisa desde o mestrado, tive chance de ser banca dele de qualificação em defesa, né, Tiago? E agora a gente está vendo aí um doutorado muito bonito sendo estruturado. E vamos assim só relembrar mais uma regra importante, que a primeira lista de presença passa meia hora depois do início da atividade e 1h30 depois, né? Quer dizer, 1h30 do início, meia hora do início e depois 1h30 do início. As perguntas, por favor, que sejam colocadas no chat para a gente poder dialogar com o professor. E, professor Tiago, só para fazer alguns esclarecimentos. Esse semestre, a gente fez uma opção por uma história da África temática. Então, eles viram primeiro as discussões sobre o lugar da história nas sociedades africanas, depois a gente passou uma discussão pelas chamadas fronteiras coloniais e pós-coloniais. Então, a gente teve aí a contribuição do Victor, né, Victor Souza Martins, da PUC, do Hector Guerra, da Federal do Paraná, que discutiu a situação das fronteiras. Depois a gente teve uma palestra bem diferente, que foi do Nuno de Pinho Falcão, da Unilab, tratando justamente sobre as teorias da humanização, os estudos da chamada pré-história humana durante o colonialismo e por que durante o colonialismo, e dando exemplos da África do Sul e de outras áreas nas quais foram desenvolvidas essas pesquisas e esses estudos, sempre relacionando a questão, né, da segregação da população, do discurso civilizacional do colonialismo e o quanto que esses estudos da chamada humanização, ora reforçavam, ora refutavam essas teses coloniais e que mostram o confronto, né, a disputa de conhecimento em torno disso. Na aula passada, a gente teve uma discussão sobre corpo e saúde durante o colonialismo com a Kate, né, Kate Barbosa, professora da Federal do Amazonas, e hoje a gente vai estar tendo essa discussão contigo a partir da nossa pesquisa, da nossa reflexão sobre religião. Você tem de 45 minutos a 1 hora para apresentar. Eu estou aqui, nós temos o Matheus, a minha colega Priscila Marques, que é minha orientanda de mestrado, que também está aqui com a gente, porque você precisar. E acho que a Aline também está aí, né, Aline? Você está aí? Aline? Oi, estou sim. Tá, e a Aline também, que é da monitoria, estão os super monitores, Matheus e Aline, estão aqui com a gente, para o que deve é. E a Aline, ele vai trabalhar com exemplos de Moçambique, então para você vai ser bem interessante. Tá? Então, gente, eu passo a palavra agora ao Tiago. Liga esse microfone, Tiago. Você tem de 45 minutos a 1 hora para fazer sua exposição. Obrigada. Boa tarde, todo mundo. Primeiro, agradecer o convite da professora Patrícia, né, por estar aqui. Eu me sinto numa responsabilidade imensa, né, porque ela me colocou numa sinuca, né, o tema de pesquisa dela ela jogou para mim. Então, assim, eu fico numa situação assim delicada, né, para falar. A minha internet está um pouco, às vezes ela dá uma travada aqui, então qualquer coisa chama atenção, levanta
um sinalzinho, aí já apareceu até um recado aqui dizendo que o meu processador está com problema de memória. Eu tinha pensado em apresentar um slidezinho, assim, uns tópicos, mas acho que eu não vou fazer justamente por isso, porque senão acho que vai cortar o sinal. Eu posso até tentar, não sei se vocês acham melhor. Vamos ver se... Tenta, Tiago, tenta. E aumenta o volume do seu microfone, se puder. Então, esse é um problema aqui, deixa eu ver. Esse tem sido o meu grande dilema do... Estão perguntando se você tem fone de ouvido. Eu vou tentar, cara. Melhorou? Acho que sim. Aumenta só o volume do microfone. Tá tudo no máximo aqui. Isso também fala um pouquinho mais alto só, para a gente ouvir. Eu não sei como faz para aumentar o volume aqui agora. Ó, estão dizendo que está melhor sem um fone. Pode seguir sem um fone, pode tirar. Eu tô num computadorzinho bem ruinzinho aqui, capenga, mas o microfone desse é melhor do que o do outro. Então, Tá deixa eu ver se eu certo. consigo passar. Conseguiu. Agora eu não consigo ver nada. Ai, É que eu tô um pouco perdido, gente. Eu nunca usei o peraí, só um GIF. instantinho. Monitoria, vocês podem ajudar o Tiago? Matheus? Tô aqui, tô aqui. Você não tá vendo nada no sentido que você não tá vendo só a tela ou a câmera? Tá funcionando. Agora eu fiquei perdido, porque eu não sei se tá aparecendo, eu não tô Tá vendo nada. aparecendo, tá transmitindo sim. Tá aqui, Missões Cristãs na África. Pronto, desculpa, a gente dá. Tem um monte de confusão aqui. Tá dando para ver a apresentação? Sim, tá Tá dando para sim. ver sim. Tá, então, eu fiz essa... Eu trouxe aqui como tema as missões cristãs na África, né? Sendo missão cristã, assim, muito genérico, porque eu vou trazer mais a minha experiência aí um pouco com o mundo anglicano, né? Que é com a história de um pouco das missões na Inglaterra, que é o que eu tenho estudado no mestrado e agora no doutorado. Como a professora Patrícia falou, né? Estou fazendo na USP com a orientação da professora Cristina Wissenbach. Eu escolhi esse tema porque eu acho que é uma das questões centrais que a gente vai ter aí no processo de pensar as religiões dentro desse estado colonial, né? E eu fiz um alargamento um pouco aí da cronologia, que eu acho que é importante a gente pensar essa reflexão. Antes da gente começar a pensar, eu acho que é sempre bom a gente trazer alguns aspectos, né? De entender que dentro das sociedades africanas haviam práticas religiosas, haviam religiões, haviam estruturas de ordem espiritual, que pautavam essas sociedades, né? E eu baseio, só para colocar, eu baseio um pouco naquela discussão, no texto que a professora indicou, acho que eu fui traçando junto com aquele texto algumas reflexões do que eu passei durante a minha pesquisa, né? Então, eu acho que a gente olhando o continente africano, a gente vê muitas formas, né, de culturas, de sociedade, diferenças, né, sobre as suas práticas religiosas. Por exemplo, uma questão simples é sobre um politeísmo versus uma espécie de monoteísmo, né? Em algumas regiões, a gente tem muita referência iorubá, né? Ou dos inquices de Angola, que você tem essas diferentes divindades. Num contexto mais Moçambique, por exemplo, ou da Tanzânia, Malawi, essas referências são menores. Geralmente são, às vezes, até monoteístas, né? São consideradas monoteístas, porque, embora é um pouco mais complexo que isso, mas existem os cultos aos antepassados, né? Aos chefes, né? Que se passaram, etc. Algumas
alguns elementos, assim, digamos, mais sobrenaturais, só que você tem a consciência de uma única entidade criadora do mundo e que se coloca ali como uma referência. Você tem diferentes práticas, né, que vão se organizando dentro de cultos que fazem parte aí de uma relação sempre muito ligada entre o mundo invisível e o visível. Então, por isso que eu trouxe a referência do Ampatebá. Eu acho que o texto ele explora um pouco isso, e só que o Ampatebá ele vai na essência disso, né? Ou seja, pensar essas sociedades africanas dentro das suas práticas, que não se separa muito as relações sociais. Um pouco, se a gente for pensar, o cristianismo não tem alguns casos, na Idade Média a gente vê isso mais claro, mas as sociedades africanas elas estão muito presentes, desde as relações comerciais, as relações políticas, as relações de sucessão de trono, elas estão sempre muito ligadas a esses interesses, né? Ou essas manifestações espirituais. Outra questão que a gente sempre precisa estar muito atento quando a gente vai pensar religião no continente africano é a presença islâmica, né? A gente tem, acho que, dois aspectos aí centrais. Uma são as jihads, né? As chamadas guerras santas, que vão acontecer principalmente na parte mais norte, central. E a gente tem as relações comerciais que se destacam aí um pouco na África Oriental, né? Como a região oriental é a que eu me concentro mais, e a gente pode perceber isso muito nitidamente. Ali depois do século VI, que você tem uma formação, a consolidação do islamismo, e essa expansão é através do comércio, né, que eles vão penetrando dentro das sociedades africanas, inclusive ali se estabelecendo a chamada Costa Swahili, né, que vai ser aí digamos, uma dinâmica cultural, social, que vai trazer, então, essas características bantus atreladas a uma cultura, a uma sociedade islâmica. E, por fim, a gente vai ter a presença do cristianismo, né? Que aí eu segui um pouco aquele roteiro do texto que eu achei bacana, a discussão, que ele coloca 4 momentos, né? As colônias cristãs dispersas no norte da África, como a Etiópia, que são mais antigas. Depois do século XV ao XVIII, que a gente vai ter a presença portuguesa, né? Ali, principalmente, acho que em Angola, tem um material da professora Marina de Melo Souza, né? Que ela trabalha a questão do Manicongo, não sei se está aparecendo na câmera aí. Mas depois eu deixei nas referências. Eu acho que quem se interessa mais por esse período. Por fim, a gente tem um terceiro momento, né, que ele chama da expansão do movimento missionário, que eu acho que é onde eu me concentro na pesquisa, né? E aí depois ele trabalha a ideia do colonialismo, né, buscando depois aí de 85, as conferências de Berlim, nesse momento da definição das fronteiras, etc., os vários acordos, e aí até o surgimento das igrejas separatistas, um cristianismo africano. Pensando no movimento missionário e aonde eu chego, eu acho que a gente pode entender ele bem não só até 85, né? Essa expansão do movimento missionário, ela vai chegar ali pelo menos até o começo da Primeira Guerra Mundial. A gente observa essa expansão missionária e ela vai estar sendo estruturada justamente apoiando de certo modo, o colonialismo, né? Então, por isso que eu vou pautar minha discussão de 1850 até 1920, mais ou menos. Pensando nesse sentido, quando o século XIX ele vai se caracterizar por uma grande expansão do movimento missionário, de modo geral, né? Pensando aqui o contexto inglês, no final do século XVIII você tem a formação das grandes sociedades, e aí no XIX elas começam a se expandir, como a London Missionary Society, a Wesley Missionary Society, a Church Missionary Society. Thiago, só para fazer um acréscimo, como é a primeira vez que estão vendo esse tema, né? O que é missão? A missão é uma forma cristã de atuação que parte de uma ideia, de uma experiência de que essa religião cristã, ela tem um modo, uma forma de se desenvolver, ela tem uma realidade material
ela traduz-se não só numa crença num Deus único, e em todo o panteão, todas as seres, né, considerados sagrados, ligados a esse Deus único. Ela tem um caráter messiânico, né, em todas essas experiências cristãs, ou seja, uma figura messiânica que os cristãos colocam em Jesus Cristo, essa figura que vem para trazer uma nova ordem, e essa nova ordem que tem uma ideia, na interpretação do século XIX, de se liberar de um comportamento anterior, que necessariamente é considerado fora, né, do caminho da salvação, da civilização e do progresso, porque não conhecia o cristianismo, e uma nova ordem que é conhecida a partir da chegada concreta de pessoas de vida religiosa consagrada ou não, mas que vão ser missionários, ou seja, aqueles que têm uma missão, ou seja, de transformar uma realidade material, de alterar as relações e de introduzir o seu panteão sagrado, a princípio, né, colocando o que já existia no local à margem. Por quê? Porque se acreditava no chamado devir messiânico, né, que é a partir de Cristo que a oportunidade de uma redenção humana se coloca. E quem não está nesse tempo da salvação está fora da salvação. Então, o que o Tiago está fazendo para a gente aqui é apresentar que, no contexto da expansão imperialista, ou seja, dos interesses das potências da Europa Ocidental em busca, né, dessa exploração da África, as missões caminham junto nesse processo colonial, porque se acreditava que esse processo colonial poderia levar um progresso para essas terras que não eram cristãs. Ou se tinham cristãos, como no caso da Etiópia, não era o verdadeiro cristianismo, não era um cristianismo que se traduzia numa sociedade ocidental com comportamentos conhecidos no Ocidente e com instituições conhecidas no Ocidente. Então, o que o Tiago está fazendo para a gente aqui? Ele está trazendo uma reflexão desse momento histórico, no caso que o recorte do Tiago, ao final do século XIX, em que essas missões estão chegando junto com a administração colonial, e antes da administração colonial, as missões já chegavam com os viajantes de exploração, com aqueles que faziam acordos com chefaturas africanas, já pensando em exploração de terra, de populações. Então, assim, é nesse movimento imperial, ou seja, de colocar a África dentro das áreas de influência europeia, e, ao mesmo tempo, de colonização, que é a introdução de uma administração, em alguns casos até com transferências de colono, para a exploração da terra e da população africana. Gente, me responde no chat ou pelo áudio. Está claro isso que eu falei? Pode responder pelo chat. Sim, tá. Eu queria sim. Vamos lá, gente. Quero ver se vocês entenderam, porque o Tiago vai avançar bastante e vocês têm que ter isso muito claro. Então, o que o Tiago está fazendo para a gente aqui? Ele está apresentando essa expansão, ou seja, há um momento que esse movimento missionário ainda fica mais forte, que está ligado justamente ao momento em que essas grandes potências econômicas da Europa Ocidental, e notadamente que ele estuda da Inglaterra, querem, de fato, favorecer uma ocupação mais efetiva desse território de exploração de pessoas. Tá bom? Tiago, desculpe, mas eu achei que essa explicação é importante, porque é a primeira vez que eles estão vendo, pelo menos na disciplina de África, o termo missão, o que significa. Claro que eles já viram isso em História da América, História do Brasil, né? Mas a gente retomar o que é isso na história da África, ainda mais nesse contexto. Tá bom? Obrigada, Tiago. Pode continuar. Perfeito. Então, olhando nesse sentido, né, esse momento de expansão que começa e se desenvolve no século XIX, né, ele vai estar muito atrelado à chamada ideia de comércio, cristianismo e civilização. Eu acho que entra bem nisso que a Patrícia estava comentando agora, né, que até então, pelo menos no mundo inglês, elas eram vistas muito separadas, Estado e religião, nesse aspecto de uma tentativa de colonização de algumas colônias. A igreja, de certo modo, era deixada um pouco de lado, assim, meio à vontade. Só que a partir do século
XIX, por volta da década de 1830, o próprio movimento missionário, né, que começou a se expandir, começou a crescer, ele começou a perceber a necessidade de estar atrelado a outras questões, de estar com o apoio do Estado, a necessidade de ter uma relações econômicas, né? Eles viam que eles não conseguiam se sustentar por si só, né? Elas precisavam ter uma atividade econômica ali que suplementasse eles. Você vai ter a própria formação missionária, né? A educação dos missionários, ela vai sofrer uma grande modificação no contexto de língua inglesa, e isso vai levar a um novo olhar, né? E o próprio desenvolvimento aí da exploração do continente africano. Então, o que vai acontecer? Vai se começar a entrar em pauta justamente a ideia de que um cristianismo devia ser apoiado junto com o comércio, e que um beneficiaria o outro, e deste modo eles estariam levando, né, a civilização para o continente africano. E aqui a civilização, pelo menos pelas fontes, né, que eu me baseio, a gente pode entender claramente como consumo, né? A gente está uma relação de consumo aqui de produtos europeus e a venda de produtos primários, né, principalmente algodão, Bom, para a Thiago, Europa. isso mesmo, é criação de mercado consumidor, né? Exatamente. E principalmente de tecidos, é que eu acho que é importante frisar isso, né, que um dos principais elementos de consumo que a gente está trabalhando é o consumo de tecidos, né? Não é bugigangas, é basicamente isso. Então, é a compra de algodão, você tem as grandes companhias europeias querendo produzir, né, tecidos, principalmente, ou produzir óleo. Então, eles buscavam isso, buscavam um interesse em desenvolver expedições comerciais que que estimulassem, né, a população africana a produzir e comprar, consumir aí os produtos. Tanto que essas expedições, elas vão receber apoio das casas comerciais, de empresários, assim, digamos, entre aspas, britânicos, etc. Então, um dos temas que vai gerar e que vai mobilizar tudo isso, esses grandes grupos, é a questão da escravidão. Então, no começo do século XIX, a gente vê aí uma grande mobilização britânica para abolir o tráfico de escravos, né, no Brasil. Né, ali você vai ter a Lei Feijó, em outras regiões também eles vão começar a atuar, inclusive na própria costa africana, eles vão começar a fazer acordo com nessas regiões. Estudando a costa oriental, a gente tem ali, por exemplo, os árabes, né, que fazem muito comércio de escravos com a África, tem essa tentativa dos britânicos negociar com esses grupos. Então, essa questão da escravidão, ela vai ser o ponto de partida, porque se alegava, precisamos substituir a escravidão, que é um comércio ilegítimo, o tráfico, por um comércio legítimo, essa produção agrícola. É claro que aqui não conta a exploração que também ocorria nesse processo. Então, as missões, elas vão entrar como um braço direito nesse momento dessa economia, né? Elas vão, então, entrar como uma forma de monetarizar essas sociedades, né? E, principalmente, estimular essa produção agrícola. E aí, como eu falei, essa questão vai juntando isso, alegando o discurso da civilização, alegando esse discurso, né, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social dessas regiões. Eu trouxe alguns nomes importantes. O primeiro deles é o Thomas Buxton, que foi um dos líderes abolicionistas no parlamento inglês, que vai aí pautar essa discussão, principalmente a discussão da civilização, né, no contexto político britânico, e vai trazer a necessidade das missões apoiarem as questões econômicas e emancipacionistas. O Henry Venn, que vai ser um dos líderes da Church Missionary Society, que é a maior empresa missionária britânica, né? E ele também vai trazer isso. O Buxton, desculpa, esqueci de falar, ele vai dar suporte para a expedição Níger, que vai ser justamente aquela que vai levar o apoio da religião e do comércio para a região ali da Nigéria. E o David Livingstone vai fazer a mesma coisa, isso com a região de Moçambique,
que é basicamente onde eu estudo, que dá origem a essa missão aí que está para vocês, a missão das universidades para a África Central. Então, esse é o contexto que pauta um pouco o caminhar das coisas no século XIX. Desse modo, os missionários, quando chegam, eles vão... A principal experiência que eles vão ter vai ser na educação, na catequese dessas pessoas, né? Tiago, posso fazer uma parte aqui? Pode, Infelizmente, por não tem favor. como eu te avisar sem eu te atropelar. Você me perdoe, alunos, por favor, me perdoem. Não é falta de educação, é dificuldade ainda de lidar com esse universo virtual. Se pudesse mandar um WhatsApp, tipo, Tiago, agora eu vou falar, mas ele está dando aula, ele não vai poder ver, né? Então, ficou uma situação complicada. Tudo bem. Lembrar o seguinte, gente, a escravidão era uma importante empresa, aí resgatar os estudos que já são muito conhecidos, por exemplo, do John Thornton, né, da articulação, né, de chefaturas africanas, de estruturas africanas, com a empresa colonial, né, dos diversos países europeus e das Américas, que constitui esse comércio, né, da escravidão. A partir, sobretudo, de 1850, a gente começa a perceber uma sutil diferença quando se pensa na questão do trabalho. No contexto das Américas, claramente se coloca a questão da abolição da escravidão, né? Realmente da substituição dessa mão de obra por uma outra mão de obra assalariada. No caso de África, se coloca o termo que eu vi na documentação, Tiago, até depois eu ia te perguntar como é que você vê na sua documentação. É o termo da emancipação. Emancipação não é abolição. A emancipação, você suspende essa forma de trabalho, mas se pressupõe a ideia de que essa mão de obra continua sendo forçada. Ela precisa estar dentro de controle forçado do trabalho, né? Então, essa sutil diferença ela não é tão diferente assim. E tanto que o combate ao tráfico, as rotas traficantes em África, elas ganham uma enorme violência. Especialmente, no caso, as mais conhecidas são as chamadas expedições britânicas de repressão. Esse trabalho que agora o Tiago está apresentando para a gente, ele já é uma etapa um pouco mais avançada dessa situação, em que o discurso missionário, na experiência católica, torna a escravidão, que era um sistema econômico que articulava continentes, num problema exclusivamente dos africanos. E aí começa, africanos, que é um termo generalizante demais, mas que enquadra a questão da escravidão somente para a África e como se fosse uma doença moral dos africanos, da qual a Europa Ocidental e as Américas não teriam participado, né? Então, é nesse contexto que entra a ideologia do trabalho forçado e o trabalho dos missionários em cima disso, né? O trabalho forçado é a forma de se combater essa endemia moral chamada escravidão, que ainda persiste no continente. E aí, como você supera a escravidão? Desenvolvendo a civilização, ou seja, o comércio, e se colocando essa mão de obra forçada nas minas, na produção agrícola. Tá? Segundo Frederick Cooper, com o passar do tempo, no século XX, as administrações inglesas, francesas, já faziam vista grossa para a forma como a população forçada, que era submetida a trabalho forçado, era explorada, a ponto de esclarecer no Tratado de Versalhes, na parte que denuncia o trabalho forçado como uma situação muito próxima da escravidão. Tá? A diferença entre escravidão e trabalho forçado é que o trabalhador forçado ele não é considerado destituído da sua persona, ele não pode ser comprado ou vendido. O escravo ele passa por essa situação de ser comprado e vendido, né? Ele não é tratado como produto, mas ele passa por isso, Lucas, mas ele passa por recrutamento. E aí esse recrutamento tem a ideia de que essa humanidade africana ela não tem condição de, por si só, ter acesso ao trabalho livre. O trabalho forçado ele é visto como uma transição para o trabalho livre, o que caberá às administrações coloniais decidirem quando será isso.
né? E aí mostra o próprio Frederic Cooper e vários outros pesquisadores da história do trabalho, serão os próprios trabalhadores que vão transformar isso, que vão questionar isso através dos seus movimentos, né? E aí eu vou responder todas as outras perguntas depois, tá, Larissa? Mas o mais importante agora é a gente entender isso. A escravidão, a partir, sobretudo, da década de 50 do século XIX, ela passa a ser deslocada de algo que era uma prática econômica que envolvia vários espaços para algo que faz parte da culpa das sociedades africanas. E daí, infelizmente, vi uma frase horrorosa, que é fruto desse tipo de raciocínio, que ainda existe hoje, de pessoas que falam assim, os africanos escravizaram os próprios africanos. Na verdade, isso é uma construção do século XIX para justificar o colonialismo, para justificar a entrada das missões, para justificar as administrações coloniais e para justificar a não liberação completa dessa mão de obra em África, colocando-a em situação de trabalho forçado. Tá bom? Tiago, desculpa, mas assim, como é a primeira vez que algumas noções estão aparecendo, eu estou tendo que desdobrar um pouquinho mais, tá bom? Bom, já acabei aqui, Tiago, pode continuar. Tiago? Ele caiu, gente? Será? Tiago? Transpor. Um pouquinho. Tá certo. Você precisa transpor de um sistema. Tiago, a gente não te ouviu antes. Você vai ter Desculpa. que começar o que você estava falando. A gente só pegou no meio, perdão. Não, eu acho que a gente pode voltar depois nessa questão aí depois de uma discussão, que eu acho que ela realmente ela é fundamental, né? Para a gente pensar justamente esse processo, essa entrada dos missionários, essa transição, né? Que é justamente isso, você, digamos, transpor, né, de um modelo em que você tinha uma dinâmica de escravidão ali que é muito mais complexa, né? Porque são vários agentes, você tem a continuidade, mesmo após um tráfico ilegal, né? Na década de 40, 50, você tem uma continuidade de um tráfico ilegal para o Atlântico, por exemplo. Você tem uma continuidade do tráfico para o mundo islâmico, que não cessa, né? O tráfico para o mundo islâmico, a gente vai ter aí uma grande modificação no final do século XIX. E a própria questão que os historiadores moçambicanos discutem, que é que você só tem uma substituição desses regimes de escravidão depois da introdução do trabalho forçado ou dos trabalhos compulsórios, no caso de Moçambique, né, através do imposto em troca do trabalho. Então, você tem as companhias comerciais que vão se instalando e isso vai modificando toda uma dinâmica, né, que era praticada. Quando a gente está falando de escravidão, por exemplo, em Moçambique, a gente está falando dos prazos, né? A gente vai estar falando na costa da Tanzânia, dentro das plantations árabes suahilis, né? Ou seja, são dinâmicas muito complexas, que eu acho que é uma das grandes dificuldades quando a gente vai pensar o continente africano, é isso, é compreender como cada sistema está funcionando, né? Que existem vários sistemas ao mesmo tempo. Embora existam coisas que perpassam, que a missão é uma delas. Eu acho que, considerando um ponto de vista colonial, né, elas vão reproduzir o discurso colonial em diferentes lugares. Num primeiro momento, a gente observa a questão do registro das línguas muito forte, né? Ou seja, os missionários, numa primeira fase, eles estão querendo conhecer essas culturas, eles estão querendo conhecer em alguns aspectos as religiões, eles vão registrar, eles vão entrar em contato com essas sociedades. Os britânicos vão fazer muito esforços para aprender as línguas, né? Para ensinar nas línguas locais. Por exemplo, a UMCA, que eu estudo, o que acontece? Eles praticamente a língua oficial internamente no continente africano era o Swahili, né? Eles usavam a língua Swahili como forma de ensinar os catecismos, ensinar as disciplinas dentro da própria escola, né? Que eles atendiam as crianças. Lembrando aqui que essas crianças geralmente eram resgatadas do tráfico, né?
Acho que eu vou retornar um pouquinho isso mais para frente. Ah, só que num determinado momento, e aí a gente percebe o avanço do colonialismo, esse olhar, digamos, mais individualizado para essas culturas vai ser passado para um olhar mais da administração colonial, ou seja, eles deixam de estudar em Swahili e passam a estudar em inglês, né? Então, a gente vê uma outra mudança, é a formação das escolas, que deixam de ser apenas escolas de catecismo e começa a se introjetar as escolas de ofício ou escolas industriais, justamente para quê? Para desenvolver carpinteiros, tipógrafos, cozinheiros, tipo, serviço de lavanderia, ou seja, formar aí um grupo de pessoas aptas a trabalhar e servir esse sistema colonial que começa a ser montado aí no finalzinho, aí na última década do século XIX e principalmente no século XX. Tiago, só para lembrar que também nesse contexto você tem nas periferias da Europa industrial surgindo as escolas de artes e ofícios, as escolas industriais, para conter esse loop proletariado, ou seja, o proletariado que era tão empobrecido que só tinha realmente a sua força de ganho através dos seus filhos, né? Então, a gente vê que, pelo menos nas minhas pesquisas, Tiago, que eu venho trabalhando com escolas missionárias e vendo também interfaces do trabalho dessas mesmas congregações missionárias na Itália, né? Você tem instituições que surgem ao mesmo tempo, né? Para as periferias da Europa e com um sentido, de conter a possível criança marginalizada. E no contexto das colônias, colocando toda essa questão do ordenamento do trabalho no sistema colonial. Tá? Pode continuar, Tiago. Não, exatamente isso. E as missões, elas vão ser a grande responsável na África por isso, né? Elas vão ser essa força, digamos, o principal agente no processo educacional dessa população, inclusive aí pensando depois já no período colonial, começo do século XX. Você também tem, conjunto com as missões, além dessas práticas, né, da língua, tudo, você vai ter a introdução de uma medicina ocidental, né? Eu acho que, pelo que vi, vocês já tiveram algum tipo de discussão sobre isso. Mas foi na semana passada com a Kate, justamente em tem Moçambique. toda uma modificação, né, das práticas de cura, dos sistemas de crenças dessas populações, a partir do momento que os missionários eles vão levar hospitais, eles vão levar enfermarias, né? Aqui a gente vai ter a participação em massa das mulheres dentro das missões, e aí cada vez mais se acentua, né? Conforme você vai chegando no século XX, pelo menos nas fontes que eu li, eu consigo perceber claramente, a partir do século XX, né? Como elas se expandem e se tornam uma grande força como agente missionário, as mulheres. E o principal agente são os convertidos, né? E no caso das missões católicas, são as religiosas europeias, depois criando também os conventos das religiosas africanas. Hoje a gente tem, já diria que já na Primeira Guerra Mundial, 80% da força missionária católica já era das mulheres já. Sim, eu fiz um levantamento recentemente da UMCA, e pelo menos ali na década de 1900, a gente observa já cerca de 60% das mulheres, né? Aí precisa ver. A UMCA, ela tende a ser um tanto masculina, de modo geral, ela é um pouco mais elitista de um lado, e ela é menor do que as outras, então acaba tendo algumas particularidades. Não tinha, por exemplo, os casamentos, né? Porque muitas missões anglicanas, protestantes, os missionários eram casados, né? No caso da UMCA, ela é meio particular em relação a isso, e que ela adere ao movimento de Oxford, que é um movimento que vai resgatar um pouco o catolicismo dentro da igreja anglicana. Eles vão manter um pouco o celibato entre os missionários, a não ser para o clero nativo, que é o que eu vou falar agora. Porque uma das questões centrais que a gente pode observar dentro desse processo missionário é o chamado agente nativo, ou seja, são os próprios africanos que vão compor a grande massa desse movimento.
dessa expansão missionária. E aí a gente tem uma série de fatores, né, desde a questão financeira, de recursos, porque mandar um missionário para a África, você vai demandar em custos de viagem, em custos de alimentação para esse missionário, roupa, vestimentas, etc., enquanto um africano era muito menos dispendioso para as missões. Só para Né? dar um exemplo do que o Tiago está falando, no caso das missões católicas, os religiosos de vida consagrada são aqueles que são celibatários. São os padres, são os irmãos e são as freiras, né, as religiosas. Eles todos têm que cumprir 3 votos: castidade, pobreza e obediência, quando eles entram, né, e fazem os votos perpétuos de seguirem essa vida consagrada, né, se colocando realmente a serviço da igreja, né, da fé que eles acreditam. Porém, os que iam para a África faziam um 4º voto, que era o voto de permanência, Tiago, que era a forma que se encontrava de obrigar as pessoas a ficarem mais tempo na missão. Nossa, interessante. No mundo anglicano eu nunca vi isso. Isso é uma novidade. Então a gente tem, né, essa formação desses missionários que isso vai perpassar o mundo católico e o mundo protestante, né? Eu trouxe algumas referências aqui do Dom Cambone, do Lavengerie, que são católicos, vão trazer essa ideia de regenerar a África com a própria África, né? Ou seja, a própria comunidade africana se formando, né, e sendo instruída para ser missionários. E aí a professora Patrícia está aqui, né, para ter um trabalho dela, que é o Dom Cambone, né? Tô com o livrinho aqui, depois eu até mostro. Não sei se vocês já conheceram, que explora isso de uma forma melhor do que eu posso falar, né? Tiago, eu não passo muitas coisas minhas para eles lerem, raramente, né? Eles então eu tô passando agora. Eu sou mais conhecida do público externo do que do público interno. Porque eu acho que o livro da professora traz muito isso, né? Ela tem 2 capítulos ali que ela vai discutir um pouco dessa expansão missionária católica, né? E ela discute um pouco das diferentes ordens religiosas, missionárias, né? Eu acho que quem tem interesse em saber um pouco mais desse tema, eu acho que é muito válido. E aí, então, esses convertidos, né? O que acontece? Eles vão ajudar a difusão. Eles vão servir como uma grande quantidade, não só de religiosos, mas de professores. Eu tenho observado que o que acontece? Mulheres, por exemplo, elas não são instruídas dentro de uma ordem religiosa, elas não se tornam presbíteros, né, diáconos, que é reservado ao público masculino. Só que elas atuam como professoras, né, então na alfabetização, nas evangelizações, os missionários eles começam a expandir, pelo menos os anglicanos, eles se instalam em alguns pontos estratégicos e eles ficam circulando naquelas regiões, criando as escolas. Que a escola não é necessariamente um ponto físico, né? Mas a escola, quando a gente fala em escola às vezes, a gente está se referindo apenas a uma cidade, a uma vila em que ele tem uma relação estabelecida com o ensino naqueles grupos, né? Com poucos, às vezes algumas comunidades com 20, com 30, às vezes algumas com 100, atendendo 100 pessoas aí em dias diferentes, claro, né? Às vezes o próprio prédio da missão também sendo considerado uma escola, né? Também tem isso. Exatamente. Às vezes a escola é uma árvore, uma mangueira, né? Bem aquela cena colonial, né? Então, eu acho que isso... E eles, só que eles embaixo do cajueiro, né? Chega a ser... Né? Chega e com isso eles circulam muito. Né? Da época, né? Com isso eles circulam muito e expandem em toda a sua atividade. E aí uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer, que é as duas coisas. Uma é o apoio dos chefes tradicionais. É entender que existe aí uma circulação dentro desses próprios chefes, né? Às vezes, há relações digamos assim, de aceitação, há relações de rejeição. Então, sempre o papel dos chefes vai estar presente, até porque muitos filhos desses chefes, eles acabam se tornando missionários, né? Até como uma forma de prestígio social, etc. E um outro fator que eu acho sempre bacana trazer é a questão do islamismo. É a gente pensar
que, pelo menos na costa oriental, eles têm conhecimento de missionários, por exemplo, o dos islâmicos, né, que não é missionário propriamente, mas você tem os professores de Alcorão que circulam por esses espaços. As sociedades do interior, elas têm contato com sociedades da costa. Algumas trouxeram o Islã para o interior. E durante o século XIX, você vai ter todo um aumento, né, dessa islamização do interior, e inclusive o que vai gerar muita atenção no período colonial, e que vai intensificar cada vez mais uma atividade missionária voltada contra, né, o islamismo. Ou seja, eu percebo nas fontes sempre essa modificação. O primeiro tema era a escravidão. Precisamos combater a escravidão. Conforme se aproxima desse Estado colonial, a grande questão é o Islã. Ou seja, você precisa atuar, né, de garantir um maior número de católicos dentro daquele espaço. Aqui só para constar alguns aspectos da missão das universidades para a África Central, né, que ela vai se caracterizar muito nessa formação missionária a partir dos resgatados, né, que são as pessoas, são crianças, principalmente, que estavam sendo transportadas de modo ilegal, segundo os acordos estabelecidos. A Marinha Britânica apreendia essas pessoas e elas eram entregues aos missionários, aí onde eles recebiam instrução, alfabetização e uma formação clerical, né? Ali vai começar a se desenvolver uma espécie de college, uma universidade, para atender essa formação. Num primeiro momento, eles se preocuparam em mandar para a Europa, só que eles viram que isso não era vantajoso, tinha dificuldade de adaptação à sociedade europeia, e a questão principalmente financeira, né, porque você tinha que fazer muita captação de recursos da missão para conseguir mandar esses jovens. Eu acho que foram ao todo uns 5, entre homens e mulheres, mas não foi uma prática que se efetivou. Então, a missão ela se concentra no próprio continente africano. E aí uma coisa importante é que essas pessoas elas vão atuar como tradutores, como intérpretes, né? Como eu falei, era muita prática em línguas locais. Então, eles vão acompanhar os missionários e vão traduzindo os evangelhos, vão traduzindo os catecismos. Muitos vão ser responsáveis por traduções físicas mesmo, né? Alguns missionários, como Yohanan Abdallah, que é um que eu tenho estudado, ele faz o quê? Ele pegava e traduzia uma boa parte dos textos em Iau, né, em Xiao, que é a língua que fala do norte de Moçambique, fez essa tradução para os missionários e para inserir nessa prática. A questão das mulheres também, então, acho que eu já mencionei um pouco isso, mas então essas mulheres que vão entrar no mesmo esquema dos meninos, da missão, né, como resgatados, e elas passam a receber instruções, a alfabetização para serem professoras, mas principalmente uma formação ligada a uma moral cristã. Estou lendo aqui, desculpa, os comentários do Samuel Ajay, que foi inclusive o primeiro bispo negro, né? Ou seja, que está aí um pouco na vanguarda dessa relação, desse clero africano, né? Bispo negro, no caso aí, ele era anglicano, né? O Samuel Ajay, Isso. não é isso? Inclusive, ele foi escravizado, foi apreendido, e aí foi estudar na Europa, fez um doutorado em Oxford, foi consagrado bispo e voltou para trabalhar na Nigéria por volta da década de 50, 1850. Só para esclarecer, isso. Só para esclarecer, gente, porque o primeiro bispo cristão africano é o próprio filho do rei do Congo, lá no final do século XV, tá? A gente já tem essa história aí esqueci o nome dele, né, do bispo, mas o primeiro bispo cristão foi esse, por ocasião da chegada, né, do trabalho das missões dos Lóios,
no Congo, né? No antigo reino do Congo. Eu falei em relação ao mundo anglicano que a gente vai ter, né? E é uma questão muito forte que, como eu falei, esses africanos eles vão casar. Então você vai formar suas famílias de missionários, né? Esses casais missionários que vão atuar, vão se instalar nos diferentes locais. Eu trouxe até uma foto do Cecil Majaliwa e da Lucy Majaliwa, que circulava, né, dentro das revistas missionárias para justamente mostrar um pouco essa efetivação do trabalho missionário. É muito importante a divulgação para o desenvolvimento dessas missões. Então, o trabalho de campanha, né, entre mostrar atividades realizadas e mostrar um processo de civilização, um processo de cristianização, era fundamental para garantir os fundos e o apoio, o suporte econômico às missões. E nesse caso, a representação máxima é a constituição da família cristã, porque um dos principais fatores a ser combatido vai ser a poligamia, né, que os missionários vão estabelecer nessa região. Eu acho que algumas questões que a gente pode pensar, e os autores que estudam as missões sempre colocam isso, eu acho que a gente não pode excluir as diferenças sociais que há, né, dentro das sociedades africanas. Existe uma quantidade enorme de grupos, de tensões políticas. Eu acho que eles devem ter ouvido aquela história do Hegel já, né, que a África não tinha história. E o fato, se a gente não encara essas dinâmicas que eu coloquei lá no começo, de entender que existe uma dinâmica religiosa, existem dinâmicas culturais, sociais, as diferenças políticas, né, a gente não consegue perceber essa presença religiosa, como essas missões vão atuar, porque a gente acaba não olhando para como as sociedades africanas estão lidando com esse processo, que é um pouco que eu tenho sempre buscado olhar, e que é muito difícil, mas a gente tenta. Então a gente tem uma série de grupos sendo afetados pela missão. A gente tem os chamados desvalidos, rejeitados sociais, né? Muitos doentes, os acusados de feitiçaria, né? Porque a gente tem que entender, dentro das dinâmicas africanas, com as missões a gente percebe isso, existem duas relações. Uma é a feitiçaria, que é aquela vista assim como uma espécie de magia negra, ou seja, aquela que faz mal, e a outra é o curandeirismo, né, que está ligado às práticas de cura, às práticas de adivinhação, né? Isso geralmente o curandeirismo não é visto como algo negativo. Já a feitiçaria pelos próprios africanos, né, porque se sentem prejudicados, porque tem uma relação com os maus espíritos, etc. Então, às vezes, são grupos que são excluídos das suas comunidades e vão ter um processo, né? Alguns autores falam que esses vão ser os grandes recebidos, né? Que vão ser captados pelas missões. Inclusive, a própria questão da escravidão, né? Como aqui que os libertos e os que passaram pela experiência da escravidão, que vão ser um grupo muito, muito significativo, né? Porque eles estão desprovidos dos seus espaços sociais e, naturalmente, eles são inseridos, amenizar, eles são jogados, literalmente, dentro dessas instituições missionárias. A gente tem que pensar a relação com os chefes tradicionais, né, que é muito complexo, porque aí a gente tem que pensar as estruturas políticas que acontecem. Você pode observar que alguns chefes vão aderir ao cristianismo justamente para fazer oposição a outros chefes vizinhos, que são seus inimigos, que eles têm algum tipo de rivalidade por diferentes razões, principalmente de terra, né, e produção de alimento, que está aderindo, no caso, ao islamismo, né? A gente observa muito isso na África Oriental, quando você tem alguns chefes que começam a se islamizar, e o cristianismo também vira um ponto de discussão e de tensão, né? Ou seja, eu crio uma diferença. Inclusive, um dos que eu estudei, um dos chefes africanos, se não me engano, o Makandila, ele vai se cristianizar justamente para fazer uma oposição ao outro chefe que estava aderindo ao islamismo. Você tem que pensar a população livre, né? Ou seja,
essa população que nasce livre, ou seja, que não tem um vínculo, não tem uma necessidade, um interesse propriamente dito, muitas vezes elas vão entrar por ordem do chefe, ou seja, por influência do chefe da aldeia. Outras questões é que eles vão entrar e não necessariamente vão aderir a tudo, né? Eles vão aderir em partes a esse cristianismo que está sendo colocado. Eu queria fazer uma parte nesse ponto. Desculpa, Tiago. Por que eles fazem isso, né? O que a gente mais ou menos pode intuir? Porque a própria forma como o Islã, que é também uma religião monoteísta, se estabelece em África, né? Fazendo justamente acordos, negociações de convívio com a população, né? Em que essa população ela poderia ir se aproximando da religião, ela poderia ficar no estatuto, como a gente chama de islamizado, ou mesmo ser de fato muçulmano. Então, há uma longa tradição africana de conviver, de coexistir com religiões externas, né? Mas não necessariamente fazer a conversão no sentido de uma mudança absoluta, mas ficar aderindo em alguns aspectos. Obrigada, Tiago. Não. E aí, eu acho que nisso tudo a gente também tem que pensar a própria diferença das missões, né? Existem diferentes ordens, existe uma diferença da mudança de atitudes dos missionários. Você tem a contraposição entre atitudes individuais de alguns missionários com relação ao grupo, né? Você tem a relação dos estados coloniais que vão variando, os graus de interferência, né? Como eles vão se colocando diante de uma atitude de perseguir mais as missões, de apoiar mais as missões, né? A gente vê no caso do Congo que vai ser muito mais forte nessa relação do que em alguns casos. A UMCA, por exemplo, ela fica dividida entre Portugal, Inglaterra e Alemanha, né? Ou seja, ela tem que lidar com diferentes espaços coloniais. E aí a gente puxa aqui a última questão, que é a questão das resistências, né? Então, de um lado, há uma certa afinidade, há um jogo político presente, mas também existe uma série de resistências. Dos missionários, a primeira questão é as negações às tradições e aos costumes locais. Isso vai ser muito forte, e aí, dependendo do momento, e conforme a gente se aproxima do colonialismo, isso parece cada vez mais forte, né? Do colonialismo que eu digo assim, conforme vai se adentrando nessas políticas coloniais, introduzindo mais um sistema europeu, a gente observa quanto as práticas vão ser cada vez mais perseguidas da medicina tradicional, das adivinhações, da poligamia, os rituais de iniciação, né? O texto eu esqueci o nome dele, daquela coleção da Unesco, né, que vocês devem ter lido, ele trabalha muito bem isso, né? Ele faz uma discussão de como os rituais de iniciação vão ser muito perseguidos, porque aquilo é o que mantém o sistema, é um dos principais eventos que mantém o sistema e aquela ordem cultural e religiosa dessas comunidades, né? A gente tem uma questão da ressignificação dos espaços e o que acontece? Os missionários vão se apropriar, isso acontece também no Brasil, em diferentes lugares, eles se apropriam desses espaços sagrados, né, e revertem os seus significados. Eu li o caso, por exemplo, de que eles pegam uma região que era onde eles queimavam os feiticeiros, né, um cemitério de feiticeiros, né, que era visto como um lugar que tinha ali uma força espiritual forte, e os missionários se instalam ali, né, na tentativa de estamos acabando com a tradição do paganismo, né, e vamos criar uma nova ordem aqui. Só que isso não funciona bem assim, né, isso é muito mais complexo. Há toda uma divergência da comunidade em relação a isso. Eles não queriam ir nessa igreja justamente porque ficava nesse local. Então, são coisas que vão acontecendo. A gente tem hostilidades, né? Tem um caso que eu estudei que é um senhor, era uma ilha onde os missionários se instalaram, e esse senhor, ele era, digamos assim, era um ancião daquela região, tinha um peso social, e ele se posiciona criticamente contra a missão, né? Ele faz um posicionamento que não aceitava os missionários e ameaçava as pessoas locais
se aderissem a eles, né? A gente também tem casos comerciais, né? Ou seja, como o comércio e a presença inglesa, a presença, principalmente em relação ao tráfico de escravos, incomodou alguns chefes locais que vão aí expulsar os missionários, né? E aí a gente vai entrando num sentido já do colonialismo. Peraí que eu tinha uma coisa para falar aqui, né? O que vai acontecer? Cada vez mais essa presença, ela vai, lembrei, conforme vai chegando no momento da Primeira Guerra Mundial, a gente vê cada vez mais isso se fortalecer. Né? Conforme você tem um desenvolvimento de um clero já consolidado, africano, ou seja, as pessoas, os homens, as mulheres estão se formando em relação a esse espaço, eles estão se posicionando, você tem uma circulação de ideias e eles vão começar, com a Primeira Guerra Mundial, a questionar esses espaços, a questionar esses lugares, onde vão surgir, por exemplo, as igrejas separatistas, né? Os cristianismos africanos. Ou seja, você começa a pensar localmente essa estrutura. E aí tem um chamado ditado, que circula assim, uma anedota de diferentes formas, por diferentes fontes, que primeiro eles tinham a Bíblia e nós a terra. Agora nós temos a Bíblia e eles têm a terra. A gente tem um olhar muito claro dos africanos. Tiago, desculpa te interromper. Essa frase circulou muito nos anos 80 também, uma frase antiga, claro, mas ela circulou muito nos anos 80, já no contexto da luta contra o apartheid, quando se começa a conhecer o pensamento das lideranças do Congresso Nacional Africano, da Winnie Mandela. Se eu não me engano, várias pessoas disseram essa frase, mas a que falou, que marcou muito, foi a própria Winnie Mandela, tá? Então, por isso que essa frase ficou muito marcada aí, se referindo justamente à questão das missões já nesse contexto da administração colonial. Desculpe. Eu selecionei essa que ela é mais geral, né? Eu encontrei algumas canções que eu não deu tempo de achar a referência. Não, essa frase é muito antiga, mas eu digo assim... mas ela sintetiza tudo isso. Ela sintetiza esse olhar, né, dos africanos, percebendo que a gente nitidamente, né, que eles percebem que se houve um processo de evangelização, né, e é legal, é interessante ver como que eles relacionam a religião com a ocupação do espaço, com o sistema colonial, né? Qual o olhar que eles vão trazer isso, né? Ou seja, como esse processo de missões ele está profundamente ligado à divisão das fronteiras, à implementação do Estado colonial, né? Porque a missão tem propositalmente mesmo essa ação de intervenção nas condições materiais, né? Ela precisa missão que faz sucesso é missão que altera as condições materiais. E né, só uma observação ainda sobre essa frase, né? Primeiro eles tinham a Bíblia e nós a terra, agora temos a Bíblia e eles têm a terra. Essa é uma frase que atravessa o tempo. Mas ela fica muito conhecida quando as lideranças do Congresso Nacional Africano, já nos anos 80 do século XX, estão questionando o apartheid, estão questionando a história colonial, e aí eu lembro da Winnie Mandela falando essa frase na TV. Né? Então, para muita gente no final do século XX, fica essa lembrança mais recente, né? Das lutas contra o apartheid, e essa frase voltando outra vez, né? A ser conhecida. Eu encontrei aqui, fui dar uma olhadinha aqui na dissertação, eu encontrei: primeiro pregamos a palavra, depois apanham-nos a terra. Que essa é uma dos IAUs, né? Ou seja, é bem isso. E aí, então, a gente tem um desenvolvimento, porque com essa circulação de missionários, muitos, inclusive, vão, às vezes, estudar nos Estados Unidos, né? Vão estudar na Europa, em outros casos, você vai ter toda uma formação de um pensamento próprio que vai embasar aí futuramente até os processos independentistas. Né? A gente tem o caso do Shilembewe, acho que é Shilembewe, se não me engano, que é do Malawi. Né? Ele não foi presente na UMCA, mas ele veio da missão escocesa. Ele entra pela missão escocesa, depois ele vai para Batista, e na missão Batista ele vai estudar nos Estados Unidos.
E aí ele estuda com o Frederick Douglass, ele entra em contato com o Frederick Douglass e outros pensadores norte-americanos, e isso vai dar todo o embasamento, assim como depois alguns líderes, como o próprio Mondlane, da independência de Moçambique, né? Ou seja, a igreja também vai acabar funcionando como esse circuito aí para se repensar. E eu acho que aí a gente tem uma questão, inclusive, que é a Paulina Chiziane hoje, que ela tem discutido muito essa questão religiosa, e é legal a gente pensar a partir disso, que é justamente esse olhar, né? Ou seja, ela defende um cristianismo, mas um cristianismo que se pense a partir da África, né? Que se pense as tradições, a Bíblia como dentro de uma perspectiva africana, ou seja, que tem uma trajetória do continente africano, etc. Eu acho que, por fim, eu trouxe uma frase que eu acho que encerra um pouco essas discussões, que é: desde a introdução do cristianismo na África, alguns convertidos tinham aceito a nova fé por completo. Outros, ao contrário, aceitavam com base naquilo que já sabiam, compreendendo o cristianismo a partir dos conceitos fundamentais da religião africana tradicional, de modo a associar a mensagem de Cristo às suas profundas necessidades religiosas, que foi o que a professora Patrícia comentou agora há pouco sobre a questão islâmica, né? Eu acho que quando eu penso as questões da religião, a gente tem que olhar a questão colonial, como ela vai se atrelar ao Estado colonial, como vai se organizar, vai introduzir uma cultura, uma sociedade, uma forma de consumo, econômica, de controle social muito forte, muito, muito significativo, né, o controle social. Só que boa parte do território africano ainda perpassa por isso, perpassa por uma cultura que vai começando introjetando dentro da sua própria tradição esses cristianismos. A gente percebe nas escolas missionárias uma questão muito fluida às vezes, né? Ou seja, até que ponto você consegue aderir, né? Até que ponto o Estado colonial está de fato efetivando. Se a gente quiser um olhar menos ocidentalizado da história africana, eu acho que isso é um caminho muito, muito bacana, né? Que eu acho que é isso aí que eu tinha para... Aqui eu trouxe algumas referências, né? Que eu tenho pensado. Depois eu posso passar. Eu basicamente usei minha dissertação como referência, né? Porque é como a gente pensa e os caminhos que a gente percorre, né? Eu trouxe um outro texto aqui também que eu comento essa discussão da Paulina Chiziane, essa relação entre literatura e história num romance dela. É aqui o texto do Opoku, o Don Platebach que eu tinha mencionado, e alguns textos que eu trabalho bastante, que é o Andrew Porter, o Brian Stanley, que discute muito essa questão do desenvolvimento do cristianismo em relação com o comércio, né? E o texto da professora Patrícia Don Camboni. Bom, acho que é isso. Vou parar de... Agora acho que... Eu estava procurando um texto do Chinua Achebe para mostrar para o pessoal, mas que é uma história dele, que ele foi filho de um pastor. Está dando eco, né? Foi filho de um pastor da Church Missionary Society, e ele falava, né, do que era a casa dele em relação ao lugar que ele morava. Então, eu queria ler um pouco isso, mas, assim, vou achar e vou mandar para vocês, vai ser tranquilo. Protetorado, não é? Exatamente. Como é que é a história de uma criança no protetorado inglês, não é isso? Isso, uma história de uma criança sob o protetorado britânico. Isso, o título é esse. Eu queria mostrar para o Tiago e para vocês uma experiência muito... Não sei, Tiago, vê se você consegue enxergar. Está conseguindo enxergar a imagem? Ou eu preciso tirar do vidro? Não. Ah lá. Então, Priscila, é aí mesmo. Depois eu vou achar a referência, eu vou pedir para você ler, antes de encerrar o trecho que eu quero, que seria muito legal de ser lido, tá bom? Essa imagem aqui, gente, é o arcanjo Gabriel, tá? Protegendo a Santíssima Trindade. Eu vou tentar tirar essa imagem de Addis Abeba, do ano passado, que eu fiz essa foto. É da Igreja do Cristo Ressuscitado. Addis Abeba é a capital da Etiópia, né? Lembrando que há um cristianismo muito, muito antigo, muito anterior até a chegada do cristianismo na Europa, né? O cristianismo na Etiópia chegou antes do cristianismo na Europa.
E esse cristianismo muito antigo, ele já trazia esse Cristo e a história sagrada para si, dando contornos das pessoas que viviam ali para Cristo, para Maria, para todas as histórias. E o que é muito interessante, quando eu visitei a igreja do Cristo ressuscitado em Addis Abeba, eles chamam de Big Church, né? Porque parece uma catedral. Eles têm a igreja, eles tratam a igreja de uma forma... O próprio prédio da igreja é sagrado. Então, você tocar e rezar do lado externo e rezar do lado interno é igualmente importante. E aí eles representam toda a história da salvação cristã com seus caracteres físicos, né? E com virtudes também que eles viam que eles tinham. Isso é muitíssimo interessante. Aí eu vou mostrar a foto para vocês do Arcanjo Gabriel com a Santíssima Trindade embaixo, né? Simbolizando o quanto que ele protegia. Está conseguindo ver, gente? Olha que interessantíssimo. E em algumas igrejas também a própria figura de Cristo, não era o caso dessa, porque essa foi construída pelos italianos. O Cristo veio da Itália, né? Então, aquele Cristo ocidental que a gente conhece. Mas há igrejas na Etiópia, igrejas ortodoxas, igrejas cóptas, que o Cristo é totalmente negro, bem parecido com eles, né? Então, uma história muito bonita, muito profunda, né? De que o cristianismo que a gente está contando a história aqui, eu e o Tiago, é o cristianismo ocidental que vem para a África no contexto da expansão imperialista e do colonialismo. Mas já existia outras histórias cristãs muito importantes na África, especialmente no norte da África. Lembrar que a região que hoje é Argélia, Tunísia, você tinha patriarcados, inclusive no Egito, o patriarcado de Alexandria, mas no norte a gente tinha, na Tunísia, tinha um patriarcado de Cartago, né? Que era também na Argélia, né? O patriarcado de Cartago é o que hoje é a Argélia, né? Uma parte da Argélia, né? Faz parte, né? Do que hoje é a Argélia. Que inclusive Santo Agostinho, né, era o bispo de Hipona, que é no norte da África, né? Então, essa referência de que você já tem histórias cristãs importantes no continente africano. E eu trabalho com uma região que já conhecia cristãos, que já convivia com cóptas e que sofrem a interferência dessa missionação cristã ocidental. E aí, os muçulmanos da região, Tiago, vão fazer uma distinção muito interessante. Eles vão dizer assim: olha, cristãos são esses que sempre conviveram conosco, fizeram comércio conosco, participavam de nossas festas, não incomodavam nossas vidas, respeitavam a nossa religião e eram bons vizinhos. Esses que chegam aí são nazarenos. Cristãos são os que a gente conhece. Né? Como que diz assim, vocês não são iguais àqueles outros, porque para nós, cristãos são esses, que sabem lidar com o direito costumeiro, que são parentes consanguíneos nossos, que a gente consegue entender, que a gente consegue dialogar. Quando estoura, né, a Revolução Muçulmana, em que os muçulmanos tomam esses missionários como prisioneiros, há uma determinação da liderança do MARD lá do Sudão, não estou falando de Moçambique, gente, estou agora lá em cima na África Sudânica, lá no Sudão, que fica abaixo do Egito, próximo da Etiópia. Então, e aí quando você tem essa grande revolução muçulmana, que aí ele diz para as religiosas, o líder muçulmano, o MARD, vocês têm que se casar, porque aqui eu não consigo resguardar a castidade de vocês, porque a gente está no meio de uma guerra, e numa guerra contra os ingleses, e aqui o que a gente pode fazer é oferecer vocês em casamento. Aí as religiosas não queriam se casar, preferiam morrer, algumas até, do que se casar. Então ele fala, então tá bom, então eu vou arranjar brancos para vocês. Eu fiquei, gente, o que é essa pessoa, esse líder muçulmano, que não conhecia as doutrinas do racismo científico, que não tinha passado por universidade nenhuma europeia, falar brancos? Quem ele arranjou? Ele trouxe os cristãos da Grande Síria. E ele vai convidar esses cristãos gregos e da Grande Síria, que tinham intenso comércio com essa região da África, para serem os maridos dessas religiosas, né? Então, para a gente mostrar... isso é bem legal, Enzo.
A pergunta do Enzo é boa. Mas isso é bem interessante da gente perceber, é que, na verdade, a África tem suas histórias cristãs. Até na região do Congo, que é muito pesquisada no Brasil, o professor Bob Slane já tem mais de 20 anos, ele fez um livro falando justamente da história desse cristianismo congolês, né? De que quando essa região é submetida ao tráfico, né? As pessoas são escravizadas dessa região, muitas pessoas que vinham dessa região do Congo já tinham tido uma experiência de cristianismo antes de passar pela missionação aqui, feita, né, aqui no Brasil, né? Então, acho que é interessante a gente perceber isso, que esse tema da religião ele é muito caro e ele é muito forte. Agora, e por quê? Porque as sociedades africanas vão transformar o sentido dessas religiões. O cristianismo que chega no 19, esse cristianismo de missão, né, de intervenção, ele é transformado pela força histórica das próprias sociedades africanas. E hoje você tem igrejas cristãs africanas, no sentido de que elas são conduzidas por um alto clero africano, que elas são conduzidas por grandes pastores, né, por grandes presbíteros, e que constroem hoje um significado muito especial, gente, para o próprio cristianismo. E hoje, a África é o continente que mais fornece padres religiosos e presbíteros para o mundo. Se vocês forem visitar, como eu já tive a oportunidade de visitar, os grandes templos católicos da Itália e da França, 90% dos sacerdotes vêm de institutos missionários africanos. São africanos que estão conduzindo que são os responsáveis, os priores, os responsáveis desses templos, né? E há uma teologia africana, teologias africanas, formas de lidar com a espiritualidade e com o mundo contemporâneo extremamente importantes. Inclusive, recentemente eu comecei, viu, Tiago, uma pesquisa aí sobre essas liturgias cristãs com referência à África, essas liturgias do mundo contemporâneo, que buscam na África uma referência, né? E eu tenho visto a importância, e até fiz um texto sobre isso, chamado A Vitória dos Cristianismos Africanos, ou seja, a partir do momento que os africanos se apropriam disso e transformam e dão um significado muito especial para esse próprio cristianismo. É muito profundo isso, essa aula é muito importante, porque a gente começa falando de uma ação de intervenção, de desqualificação das culturas africanas, de uma desqualificação do modo de vida, de uma desqualificação das famílias africanas, de uma desqualificação das mulheres, e ao longo do século XX, essas pessoas transformando esse cristianismo a ponto hoje das igrejas que outrora chegaram arrogantes com seus missionários, hoje precisarem desesperadamente desses missionários e missionárias africanas. Isso tinha que ser dito, Tiago, eu não podia encerrar essa exposição de hoje sem dizer isso. E te agradecer imensamente, a sua pesquisa só cresce, eu estou muito orgulhosa da sua trajetória, você está fazendo um trabalho muito bacana, muito especial, a sua aula foi gostosa, tem várias perguntas aqui que o pessoal já enviou para você, mas eu tinha que pontuar isso, né? Que a gente está falando de uma história que começa difícil, começa opressiva, começa repressiva e que coloca essas sociedades numa situação de hierarquia. Tá, eu posso comentar assim, Carolina, que a gente coloca os africanos numa posição de inferioridade e a transformação que acontece aí a partir disso. Tá bom, gente? Muito obrigada por vocês estarem nos ouvindo. Muito obrigada pelo Tiago aqui. Agora eu vou pedir ao Matheus que prepare a tela para eu ir lendo as perguntas para o professor Tiago, para ele responder. Já estou preparando. Eu vou só mostrar uma coisinha. Pode sim, Tiago, pode. Esse aqui é o livro da professora Marina de Melo Souza, Além do Visível, que ela justamente discute a questão aí, um pouco puxando essa coisa do Bob Slane, né? Que é o catolicismo em Angola, né? Ou seja, lá no século XVI, XVII, por aí, e todas essas representações da Rainha Zinga, a conversão do Manicongo, acho que quem tiver interesse, acho que é um material bem bacana, que foi o livro de docência dela, né?
aí da professora, né, Dom Cambone, da professora Patrícia, tá aqui. E esse aqui eu comentei da Paulina Chiziane. Na verdade, eu não sei se é um romance, o que ele é, uma biografia. Ele é moçambicano, esse livro, mas tem algumas coisas na internet. Eu escrevi um textinho, fazendo propaganda minha já. Tem uma discussãozinha aí que eu fiz sobre esse texto. Eu acho que vale a pena ler. E tem aqui mais um também, né? Só para dizer que não tem propaganda. Né, que também é a história que fala sobre o Sudão. E os outros, esses são uma coisa tipo. Uma coisa que é muito interessante da gente, se você pudesse também falar, você usou algum acervo digital ou como é que você fez para acessar suas fontes, Tiago? Que isso que eu ia te pedir Sim, para as você. minhas. Olá. Obrigada, Priscila, valeu. As minhas fontes, no meu mestrado, eu basicamente trabalhei com livros publicados, né? E assim, esses livros publicados do século XIX, eles estavam disponíveis online, né? A gente tem vários sites online, o archive.org, né, que é o mais famoso. Eu acho que tem o Forgotten Books também, que é da Google, até o próprio Google Books, né? Você tem uma série de esses livros do século XIX, principalmente no mundo britânico, está muito disponível online, né? Eu acho que a grande vantagem, quem quiser estudar a história da África, é considerar estudar língua inglesa, porque eles digitalizam tudo. Você tem vários sites, alguns portugueses, dependendo do tipo de documentação que você quer. Você tem, os franceses também têm bastante coisa digitalizada. Então, assim, não são documentos propriamente documentos manuscritos, na maior parte, mas você encontra essas fontes porque os missionários, principalmente o mundo protestante, eles produziam muito, né? Como eu falei, eles produziam desde as gramáticas. Então, só você pegar as gramáticas, você vai ter um material imenso para estudar, né? Então, as cartas, correspondências, biografias, tudo isso foi publicado. Então, foi o que facilitou a minha pesquisa daqui estudar lá longe, né? Tiago, para eles aprenderem, o que você fez na monografia, o que você fez no mestrado, qual foi a diferença da monografia de final de curso para o mestrado e qual é a diferença da dissertação no mestrado para o doutorado? Isso é para eles aprenderem. Como é que você foi graduando a sua análise? A gente tem uma questão que na USP a gente não tem trabalho de conclusão de curso. Teoricamente a gente não tem obrigatoriedade, não tem. O que aconteceu foi o seguinte, eu desenvolvi a pesquisa dentro do projeto de intercâmbio para Moçambique. Então, dentro do meu relatório final da CAPES, foi um estudo que eu apresentei, né, que foi basicamente o equivalente a um artigo, que está aí para ser publicado, esperamos em breve, que é da coletânea do projeto que a gente fez, né, junto aos trabalhos de todos os alunos. Então, eu tive uma pesquisa nesse sentido. Que aí eu estudei o Yohann Abdallah, então eu acho que se a gente for pensar a grande diferença, uma delas é o recorte, né? Você tem um recorte muito menor por questão de próprio tempo, eu acho que isso é uma diferença bacana. Eu estudei, então, uma obra, então eu fui contextualizar aquele autor dentro das questões locais. Uma das questões era como era construído o olhar da história do próprio Yohann Abdallah, né, como ele constrói o olhar sobre a história dos Ials, né? E aí, então, assim, a pesquisa, agora pensando na pesquisa em si, é uma pesquisa que envolve, primeiro, uma relação com as outras disciplinas. Você está cursando várias disciplinas ao mesmo tempo, então, ela é uma primeira iniciação, né? Eu acho que você desenvolve, eu desenvolvi, então, numa quantidade muito menor, é um texto de 20 páginas ali que se desenvolve, que eu acabei desenvolvendo, não tem uma relação, então, eu não tenho uma relação muito profunda da pesquisa nesse sentido, e está muito mais ligado ao próprio trabalho do orientador, né, do projeto, do coletivo ali, do nosso tema, que era Moçambique, era pensar as relações índicas, né? Então, eu fico devendo um pouco.
Agora, o trabalho do mestrado, eu acho que a gente, olhando assim, é um desenvolvimento já de um problema, né? Você vai pegar um problema, você vai explorar o tema. No meu caso, foram como que se deu as relações entre os missionários e os africanos durante o processo de instalação da missão, né? Então, aí você vai acabar trabalhando com eu não sei se você pode dizer com mais fontes. Eu acabei usando mais fontes, mas eu acho que não necessariamente, né? Às vezes depende da pesquisa muito, né? Eu acho que é, é uma questão de como você organiza suas ideias, seus objetivos, né? Eu acho que os objetivos acabam tendo em vista uma dinâmica maior, etc. Não sei se eu respondi, eu fiquei... Respondeu sim, respondeu direitinho. Matheus, a tela está pronta? Ah, sim, já vou transmitir. Tá legal. Bom, Tiago, eu vou passar então as perguntas, eu vou fazer de 3 em 3, pode ser? Ah, tem como aumentar um pouquinho a tela para enxergar aqui? Eu vou ler para você, fica tranquilo. Vou ler para você. Perguntas. Isso. Lucas Tenório pergunta, Obrigado. professora, no caso, né, como aconteceu esse deslocamento da culpa europeia na escravidão africana? Foi aquilo que eu expliquei inicialmente, né, que a partir da década de 1850, em que você tem já um interesse britânico no fim do tráfico, você tem essa dissociação de uma empresa, o tráfico, né? O tráfico e a escravidão de uma empresa que integrava a Europa, as Américas e as elites africanas envolvidas na atividade traficante, e isso sendo deslocado somente para a África, como se fosse uma doença moral dos africanos e não uma empresa que envolveu todos esses espaços, né? E que envolveu os mercadores europeus, inclusive. Mas esse deslocamento culpando somente as elites africanas e transformando a escravidão como uma degeneração moral dessas elites. Né? E aí isso justificando o quê? Inclusive o trabalho forçado e a implantação do colonialismo. Vocês estão vendo? Era um discurso de época. Estão vendo? Essas pessoas se matam, se escravizam, se odeiam, elas precisam ser submetidas, né? Então, isso é uma questão que se coloca. E, na verdade, isso de fato, a escravidão, enquanto sistema de exploração, ela é deplorável. Não estou aqui em nenhum momento defendendo a escravidão, mas mostrando como ela vai ser localizada na retórica colonial europeia como uma coisa que é dos africanos. E que há muitos poucos anos anteriores você tinha mercadores europeus envolvidos nessa atividade traficante. Inclusive, no próprio período de vida do Combone na África, que foi de 1864 até 1881, eu encontrei uma excomunhão feita pelo Combone de um traficante francês, Alphonse de Malzac. Ele fez a excomunhão, né? Ele entrou com toda a ação e foi feita a excomunhão desse traficante de escravos. Quer dizer, ainda mesmo nesse contexto, né, da chamada repressão ao tráfico, da chamada a África, que é culpada dos seus próprios males, que era o discurso colonialista, mesmo assim, o Combone localizou traficantes europeus envolvidos na atividade do comércio interno, não para o Atlântico, mas do comércio interno de escravidão, que europeus também lucravam com isso. Aí a Larissa, eu acho que eu respondi, né, Larissa? Que você até mandou uma mensagenzinha para mim, só confirma aí, por favor, no chat. E aí tem a pergunta do Lucas Tenório para o Tiago. Como eles conseguiram chegar à conclusão mágica de que eles não tinham culpa nesse processo todo? Eu não entendi essa pergunta. Complementação dessa pergunta, Patrícia. É a questão do deslocamento lá. Ele comentou essa pergunta. Vai ser justamente os movimentos. Os movimentos anticoloniais não aceitam isso. Oi, desculpa, Tiago, perdão, não te ouvi, pode falar. Tiago? Não, travou aqui, não foi nada, não.
Engasguei. Foi... Então, a pergunta dele acho que era em relação a isso, né? Ou seja, como que os missionários chegaram a essa conclusão aí, né, mágica que, na verdade, eles não tinham culpa nenhuma, né, na escravidão, né? Acho que é uma pergunta retórica aqui. Aqui tem uma outra pergunta aqui. Professor, esse protagonismo do povo africano no cristianismo de missões seria uma das formas consciente ou inconsciente de conseguir se adaptar e manter as tradições da cultura africana no contexto colonial? Essa é uma pergunta complexa. E eu acho que existem diferentes formas, né? Uma que eu acho que uma que a professora comentou é essa questão, existe uma tradição cultural e até banto, né? Eu lembro um professor que a gente fez uma matéria sobre antropologia das religiões africanas, e ele falava, afro-brasileira no caso, né? Ele falava assim, como a cultura banto tem essa questão de incorporar outras tradições, né? Faz parte da visão de mundo, incorporar outras relações que tragam uma contribuição para o estar do mundo. Então, acho que existe, de um certo modo, isso. Eu não sei dizer, para falar a verdade, se a gente pode falar um processo de adaptação só. Tipo, se eles utilizam o cristianismo como forma de adaptar, talvez alguns chefes, a gente pode pensar que usam o cristianismo dentro desse processo para poder articular os seus interesses, articular essas relações. Eu acredito que existam africanos que vão aderir às tradições, né, ao cristianismo, até por uma questão de identificação pessoal. Eu acho que, embora a gente tenha que tomar muito cuidado quando lê as fontes em relação a isso, né, porque os missionários sempre vão supravalorizar esses argumentos, mas eu acho que é plausível também pensar. E eu não sei se eu respondi a pergunta, se foi útil. Eu acho que sim. Responde aí no chat se o professor tirou a dúvida, por favor, gente. Respondeu sim, professor. Eu vou passar do Enzo. Professora, por acaso você teria alguma recomendação de material de estudo sobre essa questão? Olha, eu tenho, assim, eu posso passar para vocês, se vocês quiserem, os meus artigos sobre as missões. Posso também recomendar, como a professora Kate recomendou, o site da Memória da África do Oriente, que tem documentação das missões do padroado ali. E, Tiago, você tem artigos seus que você poderia estar mandando para mim, para eu poder passar para eles? Eu acho que o mais interessante aí é a dissertação, né? Eu passo sim a dissertação, e aí eu exploro tudo isso. E o artigo que eu falei da Paulina, eu acho que eu vislumbro algumas ideias ali, é um pouco totalmente diferente, né? Porque eu estou analisando uma obra literária, mas eu acho que permeia um pouco essa questão do curandeiro, do feiticeiro, um pouco dessa, aí já um pouco um contexto pós-colonial, né? Mas eu acho que é um pouco que os outros, eu tenho uns outros textos, mas eles são de congresso, assim, mas eles são muito dentro da dissertação. Acho que a dissertação está mais finalizada. Certo. E vamos aqui, professor, sobre as ressignificações de espaços feitas pelos missionários nas fontes que você leu, existe algum relato de uma recusa dos africanos em irem para esses lugares? Por exemplo, esse cemitério de feiticeiros que você comentou? Então, essas significações de espaço, no âmbito desses aspectos religiosos, sim, espirituais, a única que eu encontrei foi esse cemitério. E, de fato, algumas pessoas, não houve uma adesão, né? Tanto que eles tiveram que mudar, se não me engano, eles mudaram a igreja de local, porque ela não estava tendo adeptos, né? A população não queria nesse local. Outra ressignificação de espaço, que não vem propriamente da questão religiosa local, mas é da escravidão. Porque os missionários, eles vão conseguir comprar o terreno onde era o mercado de escravos.
Então, a igreja, a primeira igreja que eles constroem, ela vai ser em cima, a primeira não, mas a mais importante, né, a igreja sede, ela vai ser em cima do antigo mercado de escravizados. Então, o que acontece? Eles conseguem ressignificar, criar um discurso ali, né, do papel da missão dentro da igreja, dentro desse sentido ali de transformação das sociedades africanas, no caso do estigma da escravidão. Mas o que a gente pode ver é que, de fato, há uma certa rejeição nos missionários. Você tem diferentes grupos. Você tem, por exemplo, as famílias, em determinado momento, vai ter uma presença muito das comunidades, das pessoas livres. Né? As crianças vão para a missão e alguns pais têm digamos assim, uma discordância. Né? Às vezes o pai ou a mãe, né? Um manda, o outro não aceita que mande para a criança estudar na missão. Mas isso aí é o meu objeto agora do doutorado, que eu estou começando a explorar. Então, eu não tenho muita... Só consigo dar esses enlaces aí. Tem mais alguma coisa? Eu acho que tem mais pergunta aqui. Eu estava procurando ainda o livro do Lucas, não tem? Ou já foi feita a próxima do Lucas? Aqui está escrito, não, entendo que houve um processo de aceitação e também de negação total. Já respondeu a questão. Então, gente, eu queria ter achado mais para o livro para ler para vocês. Priscila, você tem o livro? Oi, professora. Você abre justamente, por favor, no primeiro capítulo que fala dele. Prefácio? Não, é o primeiro capítulo. Faz o seguinte, gente, segura, vocês esperem vocês podem me esperar 2 minutos online, 1 minutinho, porque esse trecho é muito importante. Eu tenho ele até separado em outro lugar, para a gente ler e conversar sobre isso. Então, Priscila, pessoal, segura 1 minutinho só, povo. Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, eu não acho, mas eu vou mandar esse trecho para vocês de todo jeito, com certeza a gente vai ter acesso a essa discussão. Eu queria pontuar o seguinte, né? As missões foram experiências que produziram uma grande quantidade de informações, porque existiam aquelas chamadas missões de primeira evangelização, que eram as que faziam os primeiros contatos e estabeleciam campos de negociação, né? Então, a própria possibilidade de se produzir catecismo, se produzir, inclusive, de se fazer partes da missa ou partes das celebrações já nas línguas locais, isso já acontecia já até antes do Concílio Vaticano II, no caso da experiência católica, isso já acontecia também nas missões protestantes, especialmente na parte dos louvores e das orações, em que muitos desses sentimentos, dessas práticas ancestrais, elas afloravam na hora do louvor. Então, eu lembro assim, da minha experiência na África do Sul, quando eu visitei a igreja anglicana
em Cape Town, em 2010, né, que esses ancestrais se manifestavam justamente na hora do culto e que se cantava uma canção que as almas se voltavam para Deus. Na hora que se cantava essa canção, as almas se voltavam para Deus, as pessoas começavam a expressar a presença desses ancestrais nas suas vidas. Na experiência católica também. Na experiência católica, as missas às almas e várias outras experiências de celebração permitem com que esses ancestrais estejam presentes, né? Então, assim, quando a gente fala de missão, a gente está falando de quê? De missão significa, no contexto cristão, isso eu queria reforçar, deixar, né, esse destaque claro, né? Missão necessariamente traz a ideia de uma intervenção e de transformação da realidade. As administrações coloniais vão começar cada vez mais a estabelecer relações de diálogo e de mediação com os missionários, porque os missionários tinham em torno de suas missões não só as pessoas que eram diretamente convertidas, mas a maior parte das populações que não eram convertidas, mas que moravam próximo das missões e que estabeleciam relação de trabalho e de troca com os missionários. Eu trabalho na roça e posso ter uma casinha. Eu sou catequista, eu sou assalariado pelo missionário, eu posso ter a minha rocinha perto aqui da casa onde ficam as missões, né? E no contexto pós-colonial, as missões ainda persistem, que é até uma pergunta que eu faço no projeto que eu participo das missões, por que as missões persistem? Gente, vocês estão me ouvindo? Responde aí que eu parece que... Professora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, as missões persistem... Obrigado, gente, obrigado. As missões persistem por quê? Porque ainda... esses missionários são vistos como mediadores em relação ao Estado e à imensa diversidade social, né? E a gente vê estados africanos hoje reforçando a presença e reforçando a importância de se ter missionários. Isso é uma situação muito complicada para esses missionários, por quê? Porque o Estado acaba abandonando muito das suas ações públicas que precisa fazer, porque tem os missionários que fazem pelo Estado, tem missionários que mediam, olha, uma parte a gente faz, outra parte o Estado desenvolve, por exemplo. Uma parte o Estado constrói hospitais e escolas e o Estado manda professores. Isso é muito comum nas experiências que eu visitei de Moçambique, da África do Sul, de Burkina Faso, de Angola. Então, por quê? Porque é preferível a esses estados negociar com esses chamados mediadores oficiais do que ouvir as legítimas reivindicações de tantas populações que são alijadas, que são afastadas da participação do poder político, né? Então, assim, eu quero mostrar que esse fenômeno missionário, acho que o Tiago vai... Você pode discordar de mim, tá, Tiago? Você é livre para isso. Mas é um dos fenômenos de mais longa duração. Eu não trabalho com a perspectiva de longa duração. Mas a instituição das missões, o ato missionário, as instituições ligadas à missão, elas são estruturas, talvez, da experiência ocidental de mais longa duração, quando a gente vê, né, que a gente pode remontar a prática missionária, ações missionárias que ocorreram, inclusive, na própria Europa, já na Antiguidade Tardia. Né? Então, desde a Antiguidade Tardia, que a gente observa a permanência, a existência dessas instituições missionárias. Né? Então, e por que essas instituições missionárias elas persistem ao longo do tempo? Isso, para cada período histórico, suscita pesquisas e é necessário se refletir, mas no caso africano, contemporâneo, dos anos, vamos dizer, do final dos anos 90 para cá, é nítido que os missionários são contados também como estrutura assistencial do Estado. O Estado se exime de fazer determinadas ações,
ao já incorporar essas estruturas missionárias de hospitais e escolas, tá? E eu tive uma experiência pessoal esse ano que eu queria trazer para vocês, esse ano de 2020, né? Ainda deu para fazer pesquisa no pouco de ano que havia ainda para fazer pesquisa. Eu quis fazer uma reflexão justamente das chamadas ações assistenciais, a persistência, né, das missões, das ações assistenciais religiosas na relação com o Estado, olhando aí para a questão das populações afro-brasileiras. E aí eu visitei a obra social da Irmã Dulce, em Salvador, e depois eu visitei a Mansão do Caminho, que foi organizada pelo Divaldo Franco, né, e os grupos espiritualistas da linha da Federação Espírita Brasileira, próximas ao Divaldo Franco. Eu fui ver essas duas obras, que tinham referência fortíssimas na ideia daquela caridade extrema, ou seja, para aquele que é completamente destituído de qualquer atenção ou de qualquer auxílio. E eu via que no estado da Bahia do século XXI, as estruturas, tanto da Mansão do Caminho quanto da obra social da Irmã Dulce, elas eram contabilizadas dentro das ações públicas, ou seja, o estado da Bahia não prescindia e não ocupou e não desenvolveu estruturas estatais que pudessem compensar o que essas obras sociais faziam. Então, o estado da Bahia contava com essas obras sociais. Então, por exemplo, os leitos do Hospital Santo Antônio, criados pela Irmã Dulce, têm uma representatividade dentro do conjunto de leitos hospitalares no estado da Bahia. As escolas criadas pelo Divaldo Franco, em parceria com a Secretaria de Educação Municipal e Estadual da Bahia, Municipal de Salvador e Estadual da Bahia, contavam na estrutura de escolas e do ensino público baiano. Então, a gente precisa observar isso. A persistência das missões e das obras assistenciais em estados que já surgem com a proposta de serem laicos, mas que mantêm as missões e não é que eles mantenham as missões, é que as missões persistem, porque elas fazem parte das histórias religiosas dessas instituições. E os estados dialogam com esses missionários, porque nitidamente são interlocutores e mediadores que eximem também esse estado de fato ter que chegar nas populações que mais necessitam e de fato ter que ouvir dessas populações aquilo que realmente necessita. Tá? Essa aula sobre as missões, eu já dei ela em forma de curso, e até participo, né, junto com o Tiago, de um projeto chamado Fontes e Pesquisas sobre a História das Missões Cristãs na África, Arquivos e Acervos, porque a gente tem aí nas fontes missionárias uma grande possibilidade de estudar a história dos cotidianos das missões e também elementos para perceber, né, porque hoje, no mundo contemporâneo, as missões ainda persistem. Atualizando esse tema, atualizando esse debate para todos nós, tá? Tiago, já são quase 10 para as 4, eu falo demais. Passa a palavra a você para você fazer suas considerações finais. Obrigado, Patrícia. Eu não sei se tem muito mais o que falar. Eu acho que essa aula é sempre muito bom poder ouvir essas discussões todas. Eu espero ter conseguido contribuir um pouco com o debate, com a discussão. Eu confesso que eu tenho ficado um pouco inibida já sou normalmente. Na câmera ainda fica mais complicado. Eu nunca tinha usado o Zoom, então o Zoom, você não vê nada, eu não consigo ver nada, eu só vejo a tela. E fica mais difícil não ter o que está acontecendo. Então, sempre tem sido um desafio usar essas aulas online, etc. Mas seguimos em frente. E eu acho que o tema das missões acabou sendo assim nunca foi o meu objeto, na verdade, inicial, né? Meu objeto era estudar a escravidão e acabou aparecendo por questão das fontes e se tornou algo que tem aí sido meu dia a dia, né?
lidar agora com as questões missionárias desde do mestrado, como se estabeleceu esse processo de estudar. Eu acho que é um tema muito desafiador a gente pensar as missões, porque eu participei de um congresso agora, esses dias, e o professor me colocou uma questão sobre o quanto, se não era imoral o que os missionários faziam em relação às crianças, né? Porque as crianças são resgatadas da escravidão, né? Ou seja, elas estão ali, são pegadas e introjetadas dentro dessa cultura cristã, logo de cara, sem escolha nenhuma. E eu fiquei me perguntando, né, sobre como lidar com essas esferas, como são temas muito sensíveis, né? Se a gente for pensar a variedade, a questão da própria violência colonial, como vai se estabelecendo, existe um debate muito grande em relação à doutrina, o regime que os missionários se estabelecem, né? Ou seja, tem uma autora, uma autora inglesa, que fez um doutorado, ela defendeu um ano antes das discussões dela, né, que ela mostra um pouco que é múltipla essa face. Você tem um regime colonial, não tem como fugir. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, eu acho que eu tenho feito, pensar as dinâmicas africanas, né, pensar são os dois lados, né, e isso é um tema muito complexo, porque são múltiplas faces e múltiplas instituições, e eu percebo assim, uma diferença enorme da UMCA com relação à Church Missionary Society, que é uma missão que está atuando ali do lado, que tem a mesma origem religiosa, a mesma origem inglesa, e os missionários estão tratando diferente. Você tem os sujeitos, né, cada um tratando os indivíduos de forma diferente. De um bispo para outro, muda totalmente a relação da missão, né? Então, assim, é uma gama de experiências e de conhecimento que a gente vai tendo que lidar, e parece que é aquela história, quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai descobrindo que não sabe nada, né? A gente vai ser... É uma lama, né? Que você vai entrando dentro da lama, do poço de lama, você se mexe, você se afunda. Ainda não chegou no fundo. Vamos lá. Eu estou nessa desde 96. A diferença da graduação, eu acho que a diferença da graduação para pós e para o doutorado é isso, né? Cada vez você está mais fundo na lama e não consegue sair. Porque assim, na graduação você está mais empolgado, então assim, tudo parece muito simples, né? E eu vejo cada vez que a coisa vai ficando mais complexa. Você vê, às vezes, de ano para ano, né, de capítulo em capítulo, você vê como que as coisas vão se aprofundando de um modo que você fala assim, eu estou conseguindo fazer, sabe? Estou conseguindo lidar com isso. Eu acho que é isso, né? E a gente pensar que eu acho que o mais importante é a gente tentar pensar uma história da África que sempre atento e crítico ao olhar ocidental, né? Sempre olhar, porque eu acho que isso é o que vai dar que é o que é importante, né? Porque a gente estuda a história da África, eu acho, hoje, para dinamizar, tirar um pouco esse olhar, não dar como tudo muito dado, mas entender, digamos, as agências dos africanos, os africanos como atores sociais, atores políticos, atores econômicos, pensar essas dinâmicas que estão acontecendo, e não simplesmente, não só a presença colonial, né? Não só você tem um sistema imenso. Eu acho que se bobear, um projeto, você consegue fazer uma história sem europeu quase ali, assim, né? Claro que estou, né? Mas assim, pensar quanta dinâmica econômica, social existe dentro dessas sociedades, né? E que elas estão operando ali. Eu não sei eu acho que é isso que eu tinha para falar. Isso tudo, né, Tiago? Isso tudo, né, que a gente fica dizer. Uma baboseira. E vocês, têm mais alguma questão que gostariam de colocar ao professor? A gente ainda tem 5 minutinhos que a gente poderia fazer um comentário. Deixa eu ver aqui no chat se o pessoal está colocando alguma coisa. Não. Então, a gente agradece muito. E lembrando que hoje, no minicurso, a gente estreia o minicurso de trajetórias de vidas africanas e brasileiras, e esse tema da missão vai voltar forte.
porque hoje a gente vai ver a apresentação da Andrea Kelly Marx, que vai estar trabalhando a história de uma santa que viveu no Sudão, quer dizer, que nasceu no Sudão, mas viveu toda a trajetória dela na Itália, Santa Giuseppina Bakhita, que era escrava e chega na Itália, a meu ver, na condição escravizada, e abre-se um grande debate, e ela faz uma estratégia de vida original, a meu ver, e hoje, quer dizer, ela é considerada, foi canonizada santa. Um milagre que a torna santa foi feita no Brasil, então ela é uma santa sudanesa que viveu na Itália, mas o milagre foi no Brasil. E essas histórias que marcam a trajetória dessa santa que é sudanesa, que vira um exemplo de santa africana e que hoje começa a fazer parte dos santos negros do Brasil. Então, essa trajetória de memória, de história missionária, de história dos cultos aos santos negros, tudo isso junto, né, passado e presente aí, de uma forma super intrigada, intrincada, né, e super estimulante, a gente vai estar vendo aí na palestra da Andrea Kelly. Tá bom, gente? Na próxima semana, a gente está aqui de novo juntos, continuando o nosso debate. A gente vai ter um diálogo com o Jonathan Portela, que a gente, de novo, fala rapidamente da missão, da experiência protestante, para poder acessar aí da experiência protestante das comunidades negras dos Estados Unidos e de Gana, voltando a esse tema, mas para ver já do ponto de vista das comunidades negras, né? Para a gente ver a trajetória do pensamento pan-africanista e de uma figura muito especial que foi pastor e se tornou depois presidente de Gana, Kwame Nkrumah, tá bom? Muito obrigada, Tiago, pela excelente apresentação, pela excelente palestra. Parabéns pelo seu enorme crescimento. A gente está aprendendo muito com você. Obrigados a todos que estão aqui com a gente e até a próxima semana com a palestra do Jonathan Portela.